Éder, forte abraço, uma excelente tarde, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa. Muita chuva, Éder. Olá, Edson, olá aos queridos ouvintes que estão acompanhando aí a nossa entrevista aqui na Pop, e dizer para todos que é importante estar aqui, né, sempre prestando conta, trazendo as informações. E é como você falou, o tempo fechado hoje, isso, claro que é uma bênção, né, a chuva no município como o nosso, a região nossa que é agrícola, mas também tem o lado das obras, né, que elas não dão uma paralisada, né, você fica um pouco mais difícil de trabalhar quando tem o tempo chuvoso. No caso, Éder, hoje, que obras estão paralisadas aí devido às chuvas? As obras que são, eu vou dizer para você, no tempo livre, né, por exemplo, lajotamentos, tem várias frentes de trabalhadores colocando lajotas em locais. Então, por exemplo, a Ouro Branco, que a gente retomou agora, né? Foi dada uma pausa devido a mexer com o recinto. Começou, o pessoal voltou a trabalhar lá, começou a sentar a lajota de novo, mas o que acontece? A lajota precisa estar com a base firme. Se chover, você não consegue fazer. Então, lá deu uma pausa agora com esse tempo de chuva, né? Atrapalhou. Tem também uma frente de lajotamento no bairro do Porto. Inclusive, também retomando agora, né? Esse lajotamento. Então, essas obras que são ao ar livre, que ficam impedidas de serem realizadas, né? Outras construtoras também que estão realizando, cemitério central, né? Isso também, estamos mexendo ali. Tem os centros comunitários, aí já é interno. Eu acredito que o pessoal também já está tocando, né? O centro comunitário da Amélia, o centro comunitário da Carlos Eduardo, né? Que vão dar origem aí a equipamentos públicos. Tem várias obras acontecendo, mas com o tempo de chuva gera um pouquinho de transtorno. Com certeza. Prefeito, vou dar uma olhadinha aqui no Instituto Climatempo para a gente ver a situação. Então hoje estamos aí na terça-feira, dia 31, temos chuva. Amanhã a gente pode ter pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde, mas de manhã também a gente pode ter aí pancadas de chuva. Para quinta-feira, dia 2, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. No dia 3, sol com muitas nuvens, também pancadas de chuva à tarde e à noite. Então quer dizer aí, nos próximos dias a gente pode ter pancadas de chuva aqui em Taquarituba em alguns períodos do dia. Isso, né, com certeza atrapalha aí, como você falou, né, a realização dessas obras. Pois não, prefeito? Como é que tá ali, assim, a previsão do tempo? Claro que ela é feita uma série de... Ela vai mudando, claro, né? Às vezes são informações. Quanto mais longe, menos preciso. Então, no caso, é previsão, né? É previsão. Do 10 a 14 aí, que é a nossa facita. É isso que eu ia perguntar, prefeito. Então, enquanto eu baixo aqui a informação, né, com relação a esse período de 10 a 14, fala pra gente, a chuva tá atrapalhando também a montagem lá do recinto ou não? Tá bem avançada, nós tivemos lá ontem, tá bem avançada a montagem das arquibancadas, né, os locais dos camarotes, conforme o layout, conforme o mapa, tá bem avançado isso. As obras lá praticamente finalizaram também, umas obras que nós fizemos lá pontuais, foram importantes, bastante obra realizada lá no local, inclusive parte elétrica, muro, pintura, revitalização. Tá bem bonito o recinto esse ano. Legal, o Pacheco teve com a gente esses dias aqui da MP Produções, MP Promoções, prefeito? MP Produções. MP Produções, e falou pra gente sobre como ficaria aí o recinto. A gente tava no dia da entrevista dele, bem no início aí das instalações, e pelo que ele contou pra gente, né, dava pra gente imaginar realmente que o negócio vai ficar bonito por lá. Ele gostou do recinto nosso, ele achou um recinto muito bom, com uma infraestrutura boa para atender a festa, né, toda a sua organização, toda a parte de onde vão ficar as arquibancadas, o layout da festa. É um recinto bom, um recinto que tem como atender essa grade de shows enorme que tá sendo promovida, né? Mas aí, você não conseguiu ver aí Não, tá aqui, já vamos aqui com as informações, então, de 10 a 14, é isso, prefeito? Isso. Então, no dia 10, uma sexta-feira, a gente pode ter sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Então, a gente pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite, no dia 10. No dia 11, chuvoso durante o dia e a noite.
No dia 12, domingo, a gente vai ter sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. No dia 13, sol com aumento de nuvens, ao longo do dia, à noite ocorrem pancadas de chuva. No dia 14, aqui já não aparece o dia 14, deixa eu ver se eu consigo aqui, não aparece o dia 14, que é o último dia do evento. Mas o importante, né, prefeito, é a gente destacar também a probabilidade de chuva. No dia 10, a probabilidade de chuva aqui é de 67%. Tá ali e tal, né? A probabilidade não é alta, mas passa aí dos 50%, passa dos 60%. No dia 11, que vai ser no sábado, daí a probabilidade de chuva é bastante alta, 90%, e por isso que se diz que vai ser chuvoso durante o dia e a noite. No dia 12, domingo, a gente pode ter então pancadas de chuva à tarde e à noite, mas a probabilidade de chuva é 0, mesmo acontecendo aí no dia 13, probabilidade de chuva 0. A gente pode ter pancadas de chuva à noite, mas a probabilidade é 0. E as temperaturas aqui, prefeito, de 10 a 13, pelo menos o que a gente consegue verificar aqui, são temperaturas legais. Pelo menos para mim, no dia 10 de 19 a 27, no dia 11 de 20 a 25, no dia 12 de 18 a 23, no dia 13 de 18 a 24. No ano passado correu tudo bem, os dias, os shows, sem problema. Só um dia que choveu, acho que o Rio Negro Solimões, se não me engano, o show que estava tendo, e aí teve um dia que choveu uma quantidade considerável. Mas os outros dias sem chuva, sem problema. E é o seguinte, eu acho que a chuva também, prefeito, em alguns momentos não atrapalha a festa, né? Só se for aquela chuva intermitente, uma chuva, né, que... Uma pancada e assim, verão tem muito isso, né? A pancada e depois ela acaba não acontecendo mais, ela tem um curto período de duração. Então não atrapalha muito, mas, né? Agora, se for uma chuva forte, né, com vento... Com vento, daí é complicada a situação. Qualquer evento sofre esse tipo de problema, né? Muito bem, 12h40, estamos aqui com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. Já demos uma pincelada aqui sobre a facita, né? Sobre as probabilidades de chuva aí no período da festa. O prefeito destacou também no início da nossa conversa aqui o que as chuvas deste dia estão fazendo com as obras paralisadas. Mas daqui a pouquinho o prefeito fala pra gente em que pé estão essas obras aí que hoje estão paralisadas devido às chuvas. E por falar em festa, a gente destaca para você que nós temos aí o nosso perfil no Instagram, que é o @PopFMBrasil90.9. Nós já tivemos vários sorteios aqui na Pop FM relativos à facita e vamos ter muito mais. Você pode acompanhar inclusive a nossa programação aí pelo nosso Instagram, pelo perfil no Instagram, e pode participar também dos sorteios. Então vá lá, @PopFMBrasil90.9. Legal. 12h41. Prefeito, você falou pra gente sobre as obras, né? Lajotamento, temos aí o muro do cemitério central. Em que pé que estão essas obras? Estão avançadas? Não, estão avançadas. Eu queria que o cemitério ele ficasse pronto, né? Uma obra que a gente está fazendo, eu queria que ele ficasse pronto antes do finados ali, a parte de cobertura. Tem uma cobertura que está sendo feita que vai ligar a entrada até a capela, né? Que é onde as pessoas ali se despedem, enfim, fazem uma oração. Então é um local que vai ter uma cobertura. Então vai ficar bem bonito ali o projeto na época quando a gente colocou ele para licitar, né? Então é uma obra que está andando, tá tendo avanço. Um pedido da população era para aumentar o muro, isso nós também fizemos, porque era um muro muito baixo. Tinha muito caso de furto, né, de placas. Então colocamos isso lá, além do monitoramento, né? Hoje a cidade também é monitorada. Então reduziu muito esses problemas que a gente tinha aí com os espaços públicos. Mas é uma obra que está avançando, a gente quer finalizar ela, deixar esse cemitério revitalizado. A entrada, por exemplo, ali foi também pavimentado, uma pavimentação asfáltica, né? Foi trocado, tirado as lajotas ali e pavimentado. Então ficou um local, ficou uma rua assim como outras, né? Onde você troca a lajota. A lajota ela não é tão adequada, né? O asfalto já é muito mais adequado ali para passagem de veículos, né? E mais conforto para as pessoas. Então ficou uma rua bem feita. Tem várias obras, tem o cemitério ali,
o velório municipal, que a gente fez um fechamento, ganhou espaço para sepulturas, foi feito um acabamento agora que estava faltando algumas coisas, para deixar ele também vai ter visitações devido ao feriado. Então, para deixar tranquilo. Estamos fazendo as obras do centro comunitário, tanto da Amélia quanto da Carlos Eduardo. Da Carlos Eduardo está bem avançado. É uma obra que está avançando, que vai dar origem a um novo CRAS. Eu já falei isso aqui em algumas entrevistas. Vai dar origem a um novo equipamento público, um CRAS que vai atender, né, essa região toda. Carlos Eduardo, Vila Amélia, Vila Trabalhador, Vila São Vicente. Hoje a Vila São Vicente já tem um núcleo, ela não tem um CRAS. Então a gente quer atender a população com um local próprio para a ação social funcionar. É um CRAS. O Complexo da Saúde. Ontem eu visitei o Complexo da Saúde. Muito legal essa visita que eu fiz lá. Por quê? Porque para o ouvinte que tá acompanhando a gente, vocês sabem que a UBS Central é o maior posto de saúde que nós temos ali. Ela é uma UBS, inclusive, ela não é um PSF. E ali, o que acontece? Nós vamos concentrar vários serviços de saúde. Vai mudar a farmácia municipal lá, vai mudar o centro de fisioterapias, a sede da Coordenadoria da Saúde vai ser lá, que vai ser no segundo andar. Inclusive, ontem, eu subi no segundo andar ali desse prédio, que tem um local acima que nunca foi usado. Eu acho que fazia parte do projeto inicial, mas nunca foi feito um cômodo ali, nunca foi criado. E o que tinha ali? Tinha fiações, estava também bem complicado ali. Então agora nós vamos organizar tudo e vai dar origem a um segundo andar que vai ser a sede da Coordenadoria da Saúde. Então lá vai ficar, além dos atendimentos médicos que tem, né, um atendimento médico, as especialidades, vai ter também a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a sede da saúde, né, a Coordenadoria da Saúde, fisioterapia e farmácia municipal. Aí, 12h44, já a gente retoma a nossa entrevista aqui com o prefeito Éder, mas antes vamos com a informação aqui da nossa equipe de reportagem. Lula sanciona marco legal das garantias de empréstimos com vetos. Vamos com informações aí com a Ana Lúcia Caldas. Vamos ouvi-la. O marco legal das garantias de empréstimos foi sancionado pelo presidente Lula e publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. O texto amplia as formas do credor cobrar os bens dados como garantia pelo devedor em caso de empréstimo, como imóveis e veículos, além de permitir o uso de um mesmo bem em mais de um empréstimo, o que não era possível até agora. Trata ainda de penhora, hipoteca ou transferência de imóvel para pagamentos de dívidas. Um dos pontos que foi vetado por ser considerado inconstitucional é o que prevê a retomada sem autorização judicial de um veículo dado em garantia de um empréstimo. A legislação determina ainda as formas de cobrança de garantias por vias extrajudiciais. Ele possibilita recuperar o crédito por meio de cartórios que poderão intermediar a execução das dívidas junto dos devedores. O projeto cria ainda a figura do agente de garantia, que será designado pelo credor e atuará em seu benefício. Para o Ministério da Fazenda, além de facilitar, as mudanças vão permitir que as operações de crédito fiquem mais baratas no país. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. 12h46 foram as informações aí da Ana Lúcia Caldas aqui no nosso Pop News. E a gente volta a conversar aqui com o prefeito de Taquarituba, Éder Pereira. Prefeito, vamos falar sobre a cesta básica dos servidores públicos municipais. Os servidores recebem hoje o benefício por meio de pecúnia, R$330, mas existe aí essa possibilidade, esse projeto aí para que haja mudança para a cesta básica. E, prefeito, a gente sabe que algumas pessoas, né? Não sei se eu falo algumas pessoas, ou muitas pessoas, ou poucas pessoas, mas tem gente aí que está questionando itens da cesta básica e também os valores, né, dos produtos. O que o prefeito falaria para a gente com relação a isso? Edson, esse é um assunto muito importante. Você sabe que a gestão que mais fez para o servidor público municipal é a nossa gestão. Nós fizemos a reestruturação de cargos, organizando ali
as definições dos cargos, que era bem confuso. Nós tínhamos servidores que trabalhavam 40 horas, mas o concurso, né, a atribuição dele, o cargo dele era 20 horas, ele tinha uma carga suplementar. Então, quando ele tirava férias, ele perdia uma série de benefícios. Nós mandamos também um projeto de lei, né, para descongelamento do quinquênio e sexta parte, que foi afetado na pandemia. Nós fizemos o maior aumento salarial para o servidor público, 12%, depois 10%, totalizando 22% de aumento para o servidor público. Claro que a defasagem salarial ainda não acompanhou, porque foram muitos anos de achatamento salarial do servidor público municipal. Anos anteriores aí, que houve um achatamento, foram aumentos muito pequenos, né? Que deixou o salário do servidor, então, com perdas. Então, nós estamos tentando combater isso e fazer com que haja um aumento real e esse servidor, então, tenha a sua restituição salarial, ele consiga recuperar um pouco que ele perdeu. Então, são questões que nós fazemos de apoio ao servidor público municipal. A gestão que mais ouviu o servidor público municipal. A gestão que está sempre dialogando com o servidor. Então, eu vejo dessa forma. Fizemos lá atrás a mudança, a migração, que era os itens, né, a cesta básica, itens. Nós fizemos isso, mudamos para o cartão. Vocês lembram muito bem, gente. O cartão funcionou por um período, 1 ano e pouco, começou a dar problema. Onde a empresa que ganhou o cartão, ganhou a gestão do cartão, a prefeitura estava pagando em dia, mas houve problemas com alguns estabelecimentos comerciais. Ela não repassou. E não acho justo isso com o comerciante. Tem comerciante que entrou na justiça, tá recebendo esse valor através da justiça. Outros caras sem receber. E eu me lembro muito bem, nós tivemos uma boa intenção de migrar para o cartão. Foi uma boa intenção da gestão para tentar fazer com que o servidor tivesse uma liberdade com aquele valor. Eu lembro que a gente instituiu ele, era R$200, passamos para 300. Depois a gente aumentou 10% o salário e também corrigiu em 10% o vale alimentação, ficando em R$330. Eu lembro que a gente foi muito criticado por isso também, né? Tem vereadores lá que foram na tribuna e fizeram o seu número, fizeram a sua fala com relação a isso. Onde já se viu, só 10%. Olha, a gente está dando 10% de aumento do salário, que é uma coisa assim que sempre foi 2%, 4%, 5%, 10%, né? E também demos 10% do vale alimentação na época. Mas houve uma enxurrada de críticas aí de pessoas que gostam de fazer política, né? Aí o que aconteceu? O cartão deu problema. Eu me lembro bastante de servidores que me ligaram, Edson, e queridos ouvintes que estão ouvindo aqui o nosso programa. Tinha servidores que me ligaram. O servidor foi fazer uma compra num local e, devido àquele problema, né, que a gente já relatou aqui do cartão, o dono do estabelecimento, né, o gerente do estabelecimento falou: não posso aceitar esse cartão. A pessoa teve que ou pedir fiado ou não comprar os itens. Olha que problema. Então, a gente não pode deixar as pessoas terem problemas. A gestão não pode ter problema e o servidor público não pode ter problema. A gente tem que sanar os problemas, sanar esses erros. É assim que a gente trabalha. Eu não sou uma pessoa, Edson, que sou teimoso com as coisas. Eu não sou esse tipo de pessoa. Se a gente fez alguma coisa e ele funcionou por um período e não deu certo, eu não vejo problema nenhum em a gente voltar com o modelo anterior. É óbvio que as pessoas, conversando, é óbvio que a pessoa vai querer o recurso na forma de dinheiro. É claro que a pessoa vai querer o dinheiro, não quer o item. Isso é óbvio. Não é isso que está em discussão. Todo mundo quer o recurso, todo mundo quer o dinheiro na conta. Como a gente tem feito, como é o salário. A gestão nossa sempre está pagando o servidor antes do 5º dia útil até. Nem virou o mês, a gente já está fazendo o depósito para cada servidor. Está fazendo o pagamento. Você vê, dia 28 foi o dia do servidor público. E eu vejo avanços na nossa gestão. Nós estamos pagando o servidor público o salário em dia, antes do 5º dia útil. Isso é um feito muito grande. Agora, toda a questão, toda a polêmica que está envolvendo isso não está em discussão, gente. Prefeito, óbvio... com relação à Câmara de Vereadores,
Você citou aí a questão, né, dos vereadores e tal, e a gente acompanhou a sessão mais recente que foi realizada e vereadores fizeram questionamentos com relação aí aos valores. O que o prefeito poderia falar para a gente com relação aos valores dos itens e tal, e também sobre alguns itens que estão colocados lá na cesta, tipo charque, atum. O que o prefeito poderia falar para a gente com relação a isso? Os itens, quando são escolhidos os itens, não é a gente que escolhe da cabeça da gente. Primeiro que cesta básica, ela já tem um layout. Uma cesta básica, ela tem já uma composição de itens que é referência. Qualquer cidade que você vai, qualquer local do Brasil, é aquela referência. Claro que daí a nutricionista, ela vai acrescentando itens também. E quem tem competência para fazer isso é o nutricionista. Eu não sou formado em nutrição. O nutricionista vai lá e faz uma análise. Tá faltando proteína aqui, precisa incluir. Tá faltando um item aqui, precisa incluir. É o nutricionista que faz isso, é um laudo. Então isso foi tudo anexado no processo, onde o nutricionista então dá um laudo para atestar ali e incluir ou tirar itens. Esse é o trabalho que é feito. Ninguém se intromete nesse trabalho porque é um servidor de carreira que tem fé pública que coloca isso. Com relação a valores, quando você vai iniciar um processo licitatório, você submete aquele objeto, os itens, no caso, a cotações. E você precisa de 3 cotações para iniciar uma licitação. Qualquer licitação isso, gente. Qualquer processo licitatório, seja ele uma dispensa, seja ele um pregão, seja uma tomada de preço, seja uma dispensa, seja um registro de preço, são modalidades de licitação. Para você fazer isso, você tem que ter 3 orçamentos. Sempre foi assim. É assim que a lei preconiza. Esse, especificamente, nós temos 5 orçamentos. 5. Com vários orçamentos de cidades, orçamentos locais, também está incluso. E dos orçamentos você tira uma média. E a média que vai ser colocada, então, no pregão. O que é o pregão? O pregão é um leilão invertido, onde o pregoeiro e as empresas que vão estar se cadastrando, e o pregão é eletrônico, o Brasil inteiro pode participar, né? Mas que empresa que ganha? A gente não sabe. O Brasil inteiro pode participar. Qualquer CNPJ cadastrado que tenha as condições, que esteja os seus documentos em dia, ele pode participar. Que é do ramo de atividade, ele pode participar. Isso é um pregão eletrônico. A lei, nós estamos atendendo a legislação, inclusive a nova lei de licitações. Então, tudo que está sendo feito está acompanhando a legislação. Agora, é claro que tem vereador que vai na Câmara e quer falar muitas vezes em tribuna, ele quer fazer política para o servidor. O servidor, a gente já falou aqui, a gente não é contra a opinião das pessoas. As pessoas estão colocando a sua opinião, que gostariam do dinheiro em recurso, em pecúnia, gostaria que fosse no lerite. A gente não pode fazer isso, porque, como eu disse, quando o cartão deu problema, a gente colocou isso de maneira emergencial. Colocamos isso de maneira temporária. Inclusive, mandamos lei para a Câmara para autorizar isso. Porque tinha pessoas que ficaram com o saldo do cartão. Então, por exemplo, lá uma pessoa que faz compra, ela vai gastar lá os seus R$300, R$330. E ela não gastou tudo, ela ficou com um saldo, correto? Sim, sim. Essas pessoas acabaram perdendo esse saldo. Porque o saldo ficou retido no cartão quando nós encerramos o contrato, quando nós quebramos o contrato. Porque a empresa não estava pagando o comércio. Olha o transtorno. E aí eu pedi pro RH nosso olhar todas as pessoas, todo servidor. Tinha servidor que era R$10, R$50, R$100, R$900, R$500. Tudo foi pago. Nós mandamos um projeto para a Câmara autorizar esse pagamento. Então o servidor de Itaquarituba, o servidor público de Itaquarituba, eu tenho muito respeito, muita admiração por vocês, porque é lá na ponta quem está é o servidor público. É ele que está no posto de saúde atendendo a população, é ele que está no CRAS, o assistente social, está no obras, está nas ruas da cidade. O servidor público está lá na ponta fazendo o serviço dele. A gente não admite que ele seja lesado, que ele perca o seu dinheiro. A gente não aceita isso. Por isso que eu pago o salário em dia antes do 5º dia útil. Por isso que nós fizemos esse projeto de autorização para pagar esse saldo que ele havia perdido. Eu não posso aceitar isso. E também não posso aceitar que o comércio local perca. Também. Por isso que vários comerciantes entraram na justiça, estão lá. Eu tenho certeza que vai ser um desfecho isso, né? Vai resolver isso. Agora, agora só para finalizar, uma coisa importante. Sim. O recurso está em pecúnia no lerite lá. Isso pode dar apontamento, pode dar problema para a gente. Eu também tenho que me resguardar, eu tenho que resguardar a gestão. Isso pode também, por exemplo, causar uma ação de incorporação salarial. Existem casos, jurisprudência, existem casos por aí.
Então você imagina isso, causar um efeito cascata e causar um problema na gestão, né? Então a gente tem que estar atento às coisas, a gente tem que ter responsabilidade. Prefeito, com relação a alguns preços, algumas pessoas falam pra gente assim, mas se eu fosse comprar, né, um arroz no mercado aqui da região, eu pagaria menos do que o arroz que está lá na cesta básica da prefeitura. É um equívoco, a pessoa está pensando direito. Como é que é isso, prefeito? Não é isso. As pessoas precisam entender o seguinte. Tem pessoas que eu vi que causaram questionamentos em grupos de WhatsApp. Então eu vejo lá uma pessoa que fala isso. Tudo bem. Duas opções para essa pessoa que falou isso. Para as pessoas que falaram isso. Ou a pessoa, ela desconhece como é que funciona um processo licitatório. É um desconhecimento dela, então tudo bem. Como ela não conhece o processo, ela não é obrigada a saber isso. É uma coisa técnica, jurídica. Como a pessoa não sabe isso, tudo bem. Ou pessoas de má fé, que sabem como funciona e querem causar. Porque você não pode comparar um produto. Eu vou licitar lá um produto, vou pegar esse álcool em gel aqui. Tá na minha mão aqui. Então, pra quem tá ouvindo a gente, eu tô com um álcool em gel na mão. Tô fazendo a descrição aqui. Quem tá vendo aqui eu com um álcool em gel na mão. Então, eu vou fazer a descrição aqui. Eu vou licitar isso aqui, Edson. Só que tem um preço na gôndola. Então, às vezes, o mercado fez uma promoção, tá lá mais baixo. Mas, se eu for fazer uma compra, um processo licitatório, eu tenho que levar em consideração uma série de coisas. A pessoa que ganhar a licitação, a empresa que ganhar a licitação, ela vai fornecer durante um ano esse produto. E no caso, prefeito, algumas pessoas falam o seguinte, a prefeitura vai comprar assim num volume grande, não cairia o preço? O pregão não é assim. Não é assim? O pregão não é assim que funciona. Tudo bem, pode acontecer isso no pregão, lá o pregoeiro brigar com a empresa, vamos reduzir os itens. Na verdade, a cesta básica é uma média de itens, que vai ter um preço global, um preço final. É dessa forma que funciona. Agora, a gente não pode comparar um item, um processo licitatório, onde uma empresa vai ganhar uma licitação e ela tem um contrato para seguir. Muitas vezes ela tem que seguir aquele contrato e ela tem custos de entrega, custo de frete, custo de embalagem. A gente não pode pegar, eu vou num local e eu vou comprar com o meu dinheiro tal item. Você não pode fazer essa comparação. Tem uma série de outros fatores envolvidos ali. É uma questão jurídica, uma questão de licitação, né? Por exemplo, uma licitação de uma construção. É outra modalidade, uma tomada de preço. Quando você faz uma licitação de uma construção, por exemplo, você tem que seguir tabelas. Se você fosse fazer a construção com o seu dinheiro, sem ser recurso público, uma construção particular, ela seria bem mais em conta do que a obra pública. Mas a obra pública é obrigada a seguir as tabelas. Tabela SINAP, tabela CDHU. Isso acaba encarecendo o projeto. Mas é a regra. Agora, com relação a um produto licitado, é o que eu estou falando para vocês, né? A empresa que vai ganhar a licitação, ela tem um período para cumprir aquele contrato. O prefeito, no caso, você falou para a gente sobre um prazo de 1 ano, né? 1 ano ou renovável por mais tempo. No caso, já se coloca uma estimativa de preço, uma estimativa de aumento de preços dos produtos nesse período aí, ou não? Não, todo o processo licitatório... Porque, por exemplo, vamos colocar aí, o pacote de arroz hoje custa tanto. Daqui 1 ano não vai ser mais, né? Tanto de hoje, porque a inflação vai consumindo a gente, vai consumindo o nosso dinheiro, nossos recursos. Existe uma estimativa? A empresa pensa assim, hoje eu estou vendendo por tanto e no ano que vem vai ser tanto, mas eu preciso fazer uma média aí para não perder dinheiro. Assim, seria isso ou não? O pregão, muitas vezes, no caso, né, os orçamentos, as empresas enviam os seus orçamentos, né? E esses orçamentos são submetidos ao pregão. O pregão é a avaliação, lá é o momento onde as empresas dão lance. O pregão, na verdade, é um leilão invertido, onde vai caindo o valor daquele item. Então, é natural, às vezes, que o orçamento ele tenha um valor ali, às vezes, um pouco a mais, por exemplo, para ele Quer poder... dizer que o pessoal não precisa ficar assustado, porque aquilo aí é um preço ali estimado, mas as empresas vão disputar para que aquele preço caia para a prefeitura. Toda licitação é assim, Edson. Licitação em Itaquarituba, licitação no governo do estado, licitação na União, nos entes federativos, em outros estados, é a lei, é a legislação. Então, vai seguindo ali um pregão, e esse pregão as empresas vão fazendo a disputa. Você não pode prever, porque é uma coisa que vai acontecer no momento da sessão. O nome disso é sessão, uma sessão onde o pregoeiro, ele é o operador, o pregoeiro, ele que vai gerenciar isso com as empresas. É como se fosse um leilão. Só que o leilão, às vezes, a pessoa dá o lance daquele item, né? A maior. O pregão é invertido, é um leilão invertido.
Agora, essas questões aí, Edson, essas polêmicas que envolvem aí, a gente, né, eu venho aqui com muita tranquilidade aqui nos microfones para passar essas coisas para as pessoas, né? Envolve servidor, a gente quer fazer as coisas com responsabilidade. Quem me conhece sabe que eu estou lá fazendo as coisas com responsabilidade, cuidando das coisas da cidade. Eu acabei de falar que essa é uma questão que não é uma opção. Eu preferiria tal coisa. Tudo bem que você preferiria o recurso como está feito, como está sendo feito. Mas não pode ser feito dessa forma. A gente já falou aqui que a gente está prevenindo problemas lá no futuro que a gente pode ter. E a forma que a gente tem é a cesta física, os itens. A gente poderia relicitar. Tem gente que falou para mim assim, prefeito, por que você não relicita o cartão de novo? Para a gente ter o mesmo problema, a gente correr o risco de ter o mesmo problema que a gente citou aqui anteriormente. Tá aí, 1h mais 3 minutos. Prefeito, a gente agradece muito mais uma vez aí pela sua participação com a gente aqui no nosso Pop News. A gente volta amanhã com mais informações. A gente tocaria aqui num outro assunto, mas como a gente está já no finalzinho aqui do programa... Foi bom a gente avançar nessa questão toda. E uma coisa interessante também, eu não vou ficar citando aqui vereador A, B, C, mas como as coisas são interessantes, né? Quando a gente fez a migração do cartão para... aliás, da cesta física, os itens para o cartão, eu lembro que tinha uma vereadora, a vereadora pegou, foi no mercado, aí, viu, você não consegue comprar os itens com esse valor. Questionando, então, o cartão, questionando a mudança para o cartão. Daí agora ela está questionando a mudança para a cesta. Então, eu me lembro não muito tem bem coerência. Disso aí, prefeito. Disso eu me lembro. Então, tem gente que não tem coerência, Edson, sabe? Não tem coerência. Fala as coisas na tribuna. Eu já fui vereador, usava muito a tribuna e também estou usando aqui esse microfone para fazer a defesa das coisas, a defesa da nossa gestão. Tá aí, 1h mais 4 minutos. Prefeito Éder, forte abraço, até a próxima. Um abraço para você, Edson, e um abraço para você, querido ouvinte. Nós estamos sempre à disposição e em breve mais informações, mais entrevistas aqui para você, para falar da nossa gestão, para falar qualquer assunto que a população nos envie aqui. Um abraço. Aí, na sequência tem o meu amigo Joey com o Interligado, muita música boa, muita alegria para você nessa tarde chuvosa de terça-feira em Taquarituba, Itapeva e em toda a nossa grande região. Forte abraço, até a próxima.